Bom, vamos então corrigir as questões 8 e 9 agora da lista de exercícios de fixação do segundo bimestre. Bom, então a questão 8 é a seguinte: considere o número m, esse número é 2 elevado a 3, ou seja, quando você escreve ele como produto de fatores primos, o fator 2 vai aparecer 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2, né? Não precisa fazer isso, mas eu vou fazer assim. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, o 2 vai aparecer 3 vezes. Em seguida, o 3 aparecerá 2 vezes, 3 vezes 3, e o 5 também 2 vezes. Certo? Esse número, ó, se você olhar, ó, esse 5 vezes esse 2 aqui, ó, 5 vezes 2 é 10. Esse outro 5 vezes esse outro 2 dá 10 também. 10 vezes 10 já é 100. Aí, ó, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 100, 1.800. Então, na verdade, esse número aqui é 1.800. Tá bom? O número m é 1.800. Muito bem. Agora, quais dos números abaixo são divisores de m? Ou seja, quais desses números são divisores de 1.800? Essa é a ideia. Bom, para isso, para você saber se o número 8 é ou não um divisor de 1.800, tudo que você precisa saber é se aqui nesse meio, multiplicando esses números, um deles vai ser 8, ou seja, você vai ter 8 vezes algum outro número, porque para 8 ser um divisor de 1.800, o 1.800 deve ser 8 vezes algum outro número. Deve existir algum número que multiplicado por 8 dá 1.800. Então, para isso, você só precisa escrever o 8 como um produto de fatores primos. Mas quando você fatora o 8, você vai obter 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 3. Então, será que o 2 aparece 3 vezes aqui? Sim, né? O 2 aparece 3 vezes. Portanto, sim, 8 é um divisor de 1.800. Além disso, o 9, né? Será que o 9 é um divisor de 1.800? Quando você escreve o 9 como produto de fatores primos, 9 é 3 vezes 3. O 3 tem que aparecer 2 vezes. Mas sim, o 3 aparece 2 vezes aqui, né? 3 vezes 3 aqui é 9. Vai ficar 9 vezes os demais números que aparecerem, vai dar 1.800. Então, sim, o 9 é um divisor de 1.800. Será que 3 vezes... Ou será que 15 é um divisor de 1.800? Para o 15 ser, escreve o 15 como produto de primos, é 3 vezes 5. Eu preciso de um fator igual a 3 e um fator igual a 5. Sim, eu tenho dois fatores iguais a 3. Ó, aqui o 15, ó. 3 vezes 5 é 15. O 15 está bem aqui. Será que o 16 é um divisor de 1.800? O 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, né? Então eu preciso de 4 fatores iguais a 2. Só que aqui, repara que eu só tenho 3. Então é impossível achar um 16 aqui. Isso aqui, 1.800 nunca será 16 vezes alguma coisa. Porque para isso eu precisaria de 4 fatores. Então esse cara aqui, o 15 é um divisor, o 16 não. 16 não é um divisor de 1.800. O 22. Bem, o 22 é 2 vezes 11, quando você decompõe um produto de fatores primos. Mas o 11 não é nenhum dos fatores da decomposição do 1.800. Portanto, o 22 não é um divisor de 1.800. 25. 25 é 5 vezes 5. Então, o 5 tem que aparecer 2 vezes. Mas sim, o 5 aparece 2 vezes. Olha aqui o 25. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes todo esse resto aqui. Tá bom? Então, 25 também é um divisor. 27. Será que 27 é um divisor de 1.800? Então, escrevemos o 27 como produto de primos. 27 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Será que o fator 3 aparece 3 vezes? Não, o fator 3 só aparece 2, então não tem como arrancar um 27 aqui. Portanto, o 27 também não é um divisor de 1.800. 36. Será que 36 é um divisor de 1.800? Então, 36 é 6 vezes 6. Ou seja, quando você decompõe o 36 em um produto de fatores primos, você vai ter 2 fatores iguais a 2 e 2 fatores iguais a 3. Porque o 6 é 2 vezes 3 e esse outro 6 é 2 vezes 3. Então, vai ter 2 fatores iguais a 2 e 2 fatores iguais a 3. Mas sim, né? Eu tenho 2 fatores iguais a 2. Na verdade, eu tenho 3, portanto, tem 2. E 2 fatores iguais a 9 também. Portanto, 36 é um divisor de 1.800. Será que o 72 é um divisor de 1.800? O 72, quando você decompõe um produto de primos, o 3 aparece 2 vezes e o 2 aparece 3 vezes. 72 é 9 vezes 8, 9 é 3 ao quadrado e 8 é 2 elevado a 3. E sim, está aqui o 72. Ó. O 2 aparece 3 vezes e o 3 aparece 2. Então, esse aqui, aqui está o 72.
72 vezes 25 dá 1.800. Portanto, 72 é um divisor. Acelerando aqui, será que o 100 é um divisor? Não, o 100 é 10 vezes 10. Né? E, portanto, quando você decompõe um produto de primos, o 2 aparece duas vezes e o 5 duas vezes. E sim, o 5 aparece duas vezes e o 2 também. Né? 2 aparece 3, portanto tem duas vezes. O 100 também é. Será que 225 é um divisor de 1.800, desse número aqui? Na verdade, eu fiz 1.800, mas não precisava ter feito essa conta. Eu não precisava saber que é 1.800 não, tá? Será que é um divisor de M? Né? 225 é um divisor desse número? Parece bastante simples. É só decompor o 225 em um produto de primos. Se você lembrar que é 15 vezes 15, tranquilo. Senão vai fazendo o método das divisões sucessivas. Tá? Bom, o 15 vezes 15, o 3 vai aparecer duas vezes e o 5 vai aparecer duas vezes. O 5 aparece duas vezes e o 3 também duas vezes. Então, tranquilo, é um divisor. 225 é um divisor de M. E 900? Será que 900 é um divisor de M? Fatora 900, ou seja, decompõe um produto de primos. 900 é 9 vezes 100, o 9 é 3 vezes 3, o 100 é 10 vezes 10, e portanto o 2 vai aparecer duas vezes e o 5 duas vezes. Então o 3 aparece duas vezes, o 5 também duas vezes, e o 2 aparece três vezes, e portanto aparece duas. E daí, sim, é um divisor. Então repara que para um número ser divisor de M, basta que os fatores primos do divisor sejam os mesmos fatores de M. Né? Eu não preciso ter todos os fatores de M para ser divisor, mas todos os fatores do divisor devem ser fatores de M. Eu não posso ter fator que não esteja em M. Por exemplo, aqui o 22 tem um fator 11 que não está aqui, então não vale. Além disso, o expoente de cada fator primo do divisor deve ser menor do que o expoente daquele fator primo no número M. Por exemplo, aqui, ó, se você reparar, o 16 não é um divisor de M, porque o expoente do 2 na fatoração do 16 é 4. E aqui eu só tenho 3 fatores. É por isso que funciona, tá bom? Então, essa é uma propriedade extremamente interessante, por isso que eu coloquei essa questão para vocês fixarem a ideia. Questão 9 é muito parecida, e na verdade a questão 9 nós vamos utilizar a questão 8 para resolver a 9, que é o seguinte: o que diz a questão 9? Use a questão anterior, ou seja, a questão 8, para responder de modo prático e sem usar o algoritmo da divisão usual, não que seja errado, mas porque dá para fazer sem, as seguintes divisões. Quanto é 1.800 dividido por 36? Para isso, eu só preciso achar um número que, multiplicado por 36, tenha como resultado 1.800. Na questão anterior, eu sei que 1.800, né, é 2 elevado a 3, ou seja, o 2 aparece 3 vezes, 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Isso aqui é 1.800. Só que eu quero escrever 1.800 como sendo 36 vezes algum outro número. Veja, isso aqui é 36. De onde eu arranquei isso? 36 eu já tinha feito isso antes, né? Aqui é o 36. 36 é 2 elevado a 2, 3 elevado a 2. Então eu escrevi aqui o 36 vezes. Agora, vezes quem, né? Onde é que está o 36? O 2 aparece duas vezes. Então deixa eu fazer. O 2 aparece duas vezes e o 3 duas vezes. Então o 36 está aqui, ó. Esse aqui é o 36. Quando você tira esses fatores, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 4 vezes 9, 36, o que que sobra? O que que resta? Resta um fator igual a 2 e 2 fatores iguais a 5. Um fator igual a 2 e 2 fatores iguais a 5. E veja, você poderia ter feito sem olhar para cá, só olhando para cá. Veja, eu tenho 3 fatores iguais a 2. Como eu já usei 2 para o 36, eu vou ficar com, vai sobrar 1. Como eu tenho 2 fatores iguais a 9, ou 2 fatores iguais a 3, eu já usei os 2, não vai sobrar nenhum para cá. E esses 2 fatores iguais a 5, eu não usei nenhum para o 36, eles vão ficar aqui. Então, que número é esse? 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5 é 50. Ou seja, isso aqui é 36 vezes 50. Então, quanto é 1.800 dividido por 36? Resposta é 50. Porque 50 vezes 36, 1.800. Olha que maravilha. Fiz uma conta de divisão sem usar o algoritmo. Não tem nada que deixe o matemático mais feliz, né? Do que fazer uma conta dessa chatinha de uma maneira muito fácil. Próximo. Mesma coisa. 1.800 dividido por 225. 225, como eu já tinha fatorado na questão anterior, 225 é 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. E agora eu vou olhar para cá e vou ver o que isso aqui é o 1.800.
O que está faltando aqui? Bem, eu tenho três fatores iguais a 2. Eu não usei nenhum para o 225, então eles vão ficar aqui, ó, 2 elevado a 3. Os dois fatores iguais a 3 eu já usei. E os dois fatores iguais a 5 também já usei. Então a única coisa que vai sobrar é esse cara aqui. Então esse aqui vai ficar o 225 e esse aqui vai ser o 8. Ou seja, fiz esse parêntese grande, desnecessariamente. Então isso é 225 vezes 8. Então pronto, 1.800 dividido por 225 é 8. Porque 8 vezes 225 é 1.800, tá bom? Claro, você poderia ter feito isso assim também. 1.800 é 3 fatores iguais a 2, 2 fatores iguais a 3 e 2 fatores iguais a 5. Beleza. O 225 é 3 elevado a 2. Então eu vou precisar desse. Esse aqui eu já. Cadê? Já usei esse aqui para o 225. Esses dois fatores eu já usei. E usei também os dois fatores iguais a 5. O que sobra? Sobra esses 3 fatores iguais a 2. Tá bom? Por isso que é 8 vezes 225. E por fim, 72, né? Como eu já tinha feito isso na questão anterior, eu só usei, mas se você não tivesse feito a questão anterior, como é que você faria aqui para achar o 72? É uma maneira muito simples, né? O 1.800 a gente já sabe, né? Que é 2 elevado a 3, já está feito aqui, ó. É 2 elevado a 3, 3 elevado a 2, 5 elevado a 2. Né? Isso aqui é o 1.800, 2 elevado a 3, 3 elevado a 2, 5 elevado a 2. Tá. E o 72? Né? 72 é 9 vezes 8, ó. Veja, aqui está o 9, 3 ao quadrado é 9, e aqui está o 8. 2 elevado a 3 é 8. Então, isso aqui é 72. O que sobra quando você tira o 72? Quando você tira esses fatores aqui? Sobra só o 5 elevado a 2, que é o 25. Tá bom? Então, 1.800 dividido por 72 isso aqui vai ficar 72, né, vezes 5 ao quadrado. Então, pronto. 1.800 dividido por 72 é 25. Porque 25 vezes 72 é 1.800. Então aqui vai ficar 25. E nesse caso aqui fica 8. Tá bom? Por fim, a última questão aqui. Na verdade, a última questão é a 11, mas a 11 tem a resposta. Né? É uma questão do portal da matemática, né? De um material do portal da matemática. E a solução está na própria questão. No mesmo PDF que tem o enunciado da questão, tem a solução no final. É só dar uma olhada. A questão 10 é muito parecida, né, com a questão 9. É até mais fácil. Considere o número m. E eu não sei que número é esse, nem vou fazer a conta. É um número bem grandão. Tá? Quais dos números abaixo são divisíveis por m? 28, 30, então tem toda essa lista aí. O que você faz? A maneira mais fácil de você descobrir se esses números são ou não divisores de m é decompõe cada um desses números em um produto de fatores primos. Em seguida você verifica se os expoentes, os fatores primos daqui são os mesmos do m, e se o expoente de cada um deles é no máximo o expoente que está no próprio m. Então, só para exemplificar, vamos fazer alguns deles. 28, será que é um divisor de m? Quando você decompõe o 28 em um produto de fatores primos, o 2 aparece 2 vezes e o 7 aparece uma vez. Será que o 2 aparece 2 vezes aqui? Sim, aparece 5, né? Beleza. E o 7 também aparece uma vez. Então, 28 é um divisor de m. 30, decompõe o 30 em um produto de fatores primos. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 5, né, no final. Você pode obter isso aqui de diversas maneiras. Né? Eu prefiro fazer 3 vezes 10 e depois decomponho 10 também. Mas é perfeitamente possível fazer usando aquela decomposição usual. Né? Ou seja, usando aquele método das divisões sucessivas. Tá bom? Então, como 3, 2 e 5 aparece aqui, ó, 3, 2 e 5, então 30 também é. Será que 49 é? 49 é 7 vezes 7. É 7 ao quadrado. O 7 tem que aparecer 2 vezes para obter o 49. Mas o 7 só aparece uma vez. Então não, 49 não é um divisor de m. 81. 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Como foi que eu obtive isso? Eu lembrei da tabuada. 81 é 9 vezes 9. Né? 81, só para ver como foi que eu tirei isso aqui. 81 é 9 vezes 9. Só que esse 9 é 3 vezes 3 e esse outro 9 também é 3 vezes 3. Então, 3 tem que aparecer 4 vezes na decomposição do 81 em um produto de primos. É 3 elevado a 4. E o 3 realmente aparece 4 vezes aqui. Então, pronto. 81 é um divisor desse número. Eu pulei o 64, né? 64. Será que 64 é o divisor de m?
64 é 2 elevado a 6. Se você fizer 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes vai dar 64. Só que o 2 aparece apenas 5 vezes. 64 não é um divisor de M. O 100. O 100 é 2 elevado a 2, 5 elevado a 2, quando você decompõe um produto de primos. Ora, o 2 aparece sim, e o 5 também. O 2 aparece 5 vezes, portanto, tem 2 fatores iguais a 5, e eu tenho 2 fatores iguais a 5 também. Então, pronto, o 100 é um divisor desse número. 175. Agora, o 175, eu não consigo fazer ele tão rapidamente, mentalmente. Por isso que eu deixei em branco para fazer aqui ao vivo com vocês. Ao vivo entre aspas, né? Então, o 175 eu vou fazer aqui, rapidinho. 175, eu sei que ele é divisível por 5. Então, 175 é 5 vezes alguma coisa. Agora, vezes quem, né? E eu não lembro de cabeça. Essa é uma conta que eu não sei fazer mentalmente. Então, eu vou fazer do método usual mesmo. 175 dividido por 5 é quem? 3 vezes 5 é 15. Aí tem o resto 2. Então, transforma essa dezena em unidade. Vai ficar 25 unidades. 5. E aí, 5 vezes 5, 25. E aí sim, fechou. Então, é o 35. 175 é 5 vezes 35. Só que do 35 eu sei fazer mentalmente, né? Todo mundo sabe da tabuada. Isso aqui é 5 vezes 7. Ou seja, isso é 5 elevado a 2 vezes 7. Tá bom? Professor, mas eu não gosto de fazer assim, eu me atrapalho. Então, você pode fazer aquele método usual, viu? Aquele que você aprendeu, provavelmente você aprendeu antes. Que é o mesmo método que eu estou usando. Você vai dividindo e vai dividindo o que sobrar, vai dividindo o que sobrar até chegar no 1. Foi o que eu fiz. Mas tem gente que prefere fazer daquela maneira organizadinha, assim, numa barra vertical. Não tem problema, é a mesma coisa. Dividir esse negócio por 5, né? Esse número por 5. Você vai obter 35. Aí divide por 7. Vai obter 5. Divide por 5, vai dar 1. Enfim, essa ordem aqui não importa, tá? Você podia ter começado dividindo por 7, se for o caso. Não tem problema nenhum. Por que eu dividi por 5? Porque eu já sabia que ele dá para dividir por 5, né? E aí depois 35, ainda dá por 5. Então tem que dividir por 5? Tanto faz. Se você dividir por 5, vai aparecer 7, depois você coloca o 7. Por que tanto faz essa ordem aqui? Essa ordem aqui não importa por onde você começa, nem no meio qual vai ser o próximo. Por conta do teorema fundamental da aritmética. Existe uma única maneira de decompor um número maior do que 1 em um produto de fatores primos. Uma única maneira. Só vai mudar a ordem, mas os fatores vão aparecer exatamente os mesmos, na mesma quantidade. Não importa em qual ordem você divide, tá bom? Vai dar sempre a mesma coisa. É muito comum achar em livros, seguir a sequência 2, 2, ainda mais, depois 3, 3, ainda mais, depois 5 e por aí vai. Mas tanto faz. Eu, particularmente, prefiro começar a dividir por um número grande, que eu conheço, é claro, e aí depois eu vou... Porque eu chego mais rápido no número pequeno e daí eu faço mentalmente. Tá? Agora, quando dá para dividir por 2, vez ou outra é legal dividir por 2 porque dá para fazer mentalmente, essa é a ideia. Por exemplo, quando tem um monte de zeros, eu divido logo por 100, né? Que eu sei que 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então pronto, essa é a ideia, tá bom? Então 175, né? É 5 ao quadrado vezes 7. Né? E aí eu não fiz mentalmente, eu fiz uma divisão. Quando eu cheguei no 35, aí eu lembrei da tabuada e eu consegui fazer o resto mentalmente, tá bom? Pronto, o 5 tem que aparecer 2 vezes e o 7 uma vez. Fechou, aparece, né? Então o 175 é um divisor de M. E o 363, esse dá para fazer mentalmente, porque 363 eu já sabia que dá para dividir por 3, por quê? Porque a soma dos algarismos é múltiplo de 3. E por que a soma dos algarismos é múltiplo de 3? Sempre precisa fazer conta. Porque o 3 é múltiplo de 3, 6 é múltiplo de 3, o outro 3 é múltiplo de 3. Quando você soma um múltiplo de 3, o resultado é múltiplo de 3. Tá bom? Então, a soma dos algarismos é um múltiplo de 3, portanto, dá para dividir por 3. E essa conta dá para fazer mentalmente, né? Se você fizer 3 vezes 121, né? 3 dividido por 1, enfim, é fácil. E o 121, se você lembrar logo que 11 vezes 11 é 121, tranquilo. Se você não lembra, aí você vai para a sofrência. Ou seja, mas não é tão sofrido assim. Divide 121, vai tentando dividir por primos. 121, dá para dividir por 2? Não, porque é par, né? Dá para dividir por 3? Não, porque a soma dos algarismos não é divisível por 3. Dá para dividir pelo próximo primo, que é 5? Não, porque não termina em 0,5. Dá para dividir por 7? Se você lembrar o critério de divisibilidade por 7, já testa logo. Se não, tenta fazer a conta por 7. E aí, não dando por 7, você vai para o 11. E o 11 vai dar certo, com certeza, e a resposta vai ser 11. Mas, enfim, esses números pequenos é bom saber mentalmente. Posto isso, bom, o 11 tem que aparecer 2 vezes. Realmente o 11 aparece 2 vezes. E o 3 aparece uma vez? Sim. Então, esse número é de 363. Então, esse número é de 363. É divisível por esse número gigantesco, sem precisar fazer a conta. Veja que maravilha. O poder que tem o teorema fundamental da aritmética, né? Depois, 700.
700 é 7 vezes 100, e o 100 todo mundo já sabe que é 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. E, bom, o 7 aparece uma vez, o 2 também aparece em quantidade suficiente, e o 5 também. Portanto, isso aqui é divisível por 700. 891. Bom, o 891 é outro daqueles números que eu não fiz direto, porque eu não consigo fazer isso aqui mentalmente. Veja que todos esses aqui eu consigo fazer mentalmente, tranquilamente. E a maioria de vocês também. O 891, não. Mas 891, se você somar os algarismos, 1 mais 8 é 9, mais 9, pronto, é 2 vezes 9. A soma dos algarismos é divisível por 9. Então, eu sei que isso aqui é 9 vezes alguma coisa. Tá? Então, já que eu não sei fazer mentalmente, eu vou fazer a conta do método normal. 891 dividido por 9. Né? 9 vezes 9 é 81. E aí sobra, enfim, 8. E 9 de novo. 9. Então é 99. 99 vezes 9 é 891. Tá bom? Vou até fazer aqui o resto, porque daqui para frente dá para fazer mentalmente. Então só precisa fazer uma divisão. 9 vezes 99. Isso aqui é 9 vezes... O 99 é 9 vezes 11. Né? E por fim... Bom, esse 9 aqui é 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. Esse outro 9 também é 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. Então, no 9 vezes 9, o 3 vai aparecer 4 vezes. E o 11 aparece apenas uma vez. E aí pronto, agora todo mundo aqui é primo. Tá bom? E aí, vamos lá. O 3 aparece 4 vezes aqui? Sim, aparece 4 vezes e tem um 11. Na verdade, tem dois fatores iguais a 11 na decomposição do m. Então, o 891 é um divisor desse número m, gigantesco, que eu nem sei quem é. Pronto. E por fim tem o 1000, né? O 1000 é 2 elevado a 3, 5 elevado a 3. Né? É só fazer 10 vezes 10, enfim. Bom, o 2 aparece 5 vezes, portanto tem 3 vezes. Só que o 5 aparece apenas 3 vezes. Ou quer dizer, aparece apenas 2 vezes aqui na decomposição do m e eu precisaria de 3 vezes. Portanto, o 1000 não é um divisor de m. Então, 1000 não é um divisor de m. Tá bom? E com isso, nós concluímos a correção da lista de exercícios de fixação 1 do segundo bimestre.